Amados, eu cheguei a tirar uma foto enquanto nós estávamos adorando. Porque quando nós viemos para esse lugar, você está liberando no âmbito natural e nas regiões celestiais um portal de bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Você vem para esse lugar, sim, para se alimentar da palavra de Deus, e hoje chegar-se à mesa da ceia, mas também nós viemos para esse lugar para nos derramarmos na presença do Senhor em adoração. E essa adoração, às vezes nós a fazemos como que no automático, porém, cada uma das adorações são decretos que nós fazemos diante do Senhor, ou comprometimento, ou nos comprometemos diante do Senhor. E tem uma palavra aqui, essa que nós estávamos adorando, que diz: te louvarei. Não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Nós vivemos dias sombrios sobre a terra, em especial sobre a nossa nação, onde cada vez mais nós somos convidados, somos instigados, somos desafiados, constrangidos a tomarmos uma decisão. E essa decisão, ou ela é colocada nas mãos daquele que nos chamou à existência, como disse o Serginho, referindo-se ao primeiro livro escrito na Bíblia, ou nós vamos ficar nas mãos dos homens. E quando nós ficamos nas mãos dos homens, nós podemos nos frustrar com aqueles que fazem promessas, mas infelizmente não conseguem cumprir, até porque são impedidos de cumprir, e outros que lutam para que essas promessas não se cumpram, ou esses desejos não se cumpram nas nossas vidas. Então a nossa esperança tem que estar no Senhor. Diga: a minha esperança, diga, está no Senhor. Por isso, quando nós decretamos esse louvor, dizendo eu te louvarei, não importa as circunstâncias, pode os céus cerrarem, pode os céus se tornarem de bronze, pode o exército inimigo se levantar, a minha adoração, a minha entrega tem que ser ao Senhor. Por isso você está aqui. Porque há um desejo no teu coração, há uma fome no teu espírito, por isso você saiu da sua casa, entendendo que há esperança no Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus é a esperança da glória. E nós temos que nos agarrar cada vez mais, aprendermos cada vez mais, a nos deslocarmos do nosso conhecimento teórico, da nossa sabedoria humana, do nosso conhecimento acadêmico, da nossa formação, e nos colocarmos à disposição do Senhor. Não que isso não tenha valor, tudo tem valor, mas se qualquer uma dessas coisas achar que nós somos bom demais, nós estaremos irremediavelmente perdidos, porque o Senhor é a nossa esperança. Amém, queridos? A nossa esperança não está numa intervenção do exterior, a nossa esperança não está numa intervenção interna, a nossa esperança, tanto dentro das nossas casas, como no nosso homem interior, estará sempre no Senhor. Creia nisso. Quero glorificar a Deus pela vida da Elaine. Fica em pé, Elaine. Fica em pé, queridinha. Ela deixou, não, a outra Elaine é de trás, ela deixou de comemorar o seu aniversário em casa e veio comemorar aqui na igreja do Senhor. Um aplauso ao Senhor pela vida dela. Aleluia. Você também, Elaine, receba aplausos também. Então assim, glória a Deus. O pastor conhece as ovelhas e as chama pelo nome, sabe quando ficam velhinhas, viu? Semana passada estava o Adelir aqui, dia 7 de setembro, de aniversário, veio comemorar aqui conosco. A Jane faz aquele bolo especial, mas ela não trouxe. Mas está tudo bem, né? Oi? Só para ele, né? Os outros têm que pagar. Tá bom. Glória a Deus. Queridos, eu estou falando essas coisas
porque ele vai projetar ali algo que já acontecia lá quando o Senhor se referia a Israel. E quando o Senhor se referia a Israel, evidentemente que hoje esse quadro tem a ver com a minha e a sua vida. Quando nós falamos assim, essa palavra é para a igreja. Primeiro, ela é para dentro da minha casa. E ela tem que ser de forma individualizada, alcançar você. E depois permear a tua casa. E então toda a igreja é alcançada. Assim a nação de Israel era constrangida a ouvir o Senhor. E a palavra que diz aqui em Amós, quando havia essa degradação, havia essa distorção da verdade, ou a substituição da verdade por mentira, o pecado realmente estava solto naqueles dias em todas as esferas da sociedade, como acontece na nossa nação e em muitos lugares da terra. Então aqui em Amós, no capítulo 4, versículo 12, o Senhor diz assim: portanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Prepara-te, Brasil, para encontrar-te com o teu Deus. Prepara-te, toda a terra. Prepara-te, fonte de unção e vida, FUVE. Prepara-te, a tua família, ou te prepare individualmente. Prepare-te, igreja, para encontrar-te com o teu Deus. Ou em outras palavras, não permita que as distrações, os medos, as frustrações, as ameaças, afaste você da visão daquele que te chamou à existência. Se prepare para você se encontrar com o teu Deus. Haverá um dia, queridos, em que os céus se abrirão. Jesus vem buscar a igreja. A questão é, eu estou preparado para isso? A minha casa está preparada para isso? Eu tenho me importado com os meus filhos? Ou eu vou ficar agarrado aos meus negócios, às minhas crenças, à minha religião? Ou vou me entregar completamente e me preparar para um encontro com o meu Deus? Quem não faz isso é porque muitas áreas das suas vidas ainda estão em debilidades, ou, em outras palavras, mortas. Versículo 4 do capítulo 5 diz assim: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Quando nós buscamos o Senhor, há um despertamento de vida, há um sopro, o ruá de Deus é soprado nos nossos ouvidos. O nosso homem interior recebe um abalo sísmico de tal forma que nós saímos dos lugares onde nos achávamos em alta passividade, nos lugares que nós estávamos acomodados, ou nas coisas que nós reputávamos por certo, e o Senhor diz: ei, buscai-me e vivei. Saia desse lugar de apatia, saia desse lugar de mornidão, saia desse lugar de passividade, saia desse lugar de morte, porque a próprio Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas dão em caminhos de morte, porque é no Senhor que nós buscamos, que nós encontramos esse tipo de vida. Amém, amados? Agora eu quero ler a palavra que vamos compartilhar hoje, até mesmo porque culmina com esse momento de ceia, esse momento onde, glória a Deus, a igreja respondeu a esse chamado de vir para a mesa, glorificar o nome do Senhor, ou chegar-se à mesa e dizer: eu estou com o papai, quero compartilhar desse momento. Quando nós tomamos da ceia, quando nós comemos do pão, nós estamos numa demonstração de quem realmente dá uma resposta, de quem se alimenta do Senhor, de quem se alimenta da sua palavra. Então no capítulo 2, aliás, antes de eu falar sobre a palavra, todo o texto que eu reparto aqui tem a ver com algo que o Senhor sinaliza para mim, enquanto eu estou em comunhão, em relacionamento, ou orando a Ele. E claro que hoje é um dia de ceia, poderia ministrar outras palavras, desde que culmine com a mesa, com aquilo que o Senhor tem liberado nesses dias.
Desafiei um irmão para trazer uma palavra, daí ele disse assim: pastor, eu estou vivendo alguma coisa dentro de mim, acontecendo comigo, e eu estou, de certa maneira, buscando as nuances dos céus, para que isso se torne algo que eu possa repartir. E aí ainda hoje eu falei para ele: a palavra está pronta para você repartir? Ele: ainda não vivi no todo aquilo que o Senhor deseja. Querido, isso é muito especial. Como o Serginho veio aqui, eu quero falar de algo que o Senhor me trouxe num aspecto de sonho. E quando nós temos os sonhos liberados pelo Senhor e entregamos nas mãos dele, como fez Ana, que não tinha absolutamente nada, nenhum filho, antes de conceber, ela já disse: Senhor, antes o Senhor me dá, ele já é teu. E de fato, ela entregou Samuel, que se tornou o profeta dos profetas, alguém que ensinava a escola de profetas, Samuel, e entregou no templo. Então, quando eu entendo que tudo que vem às minhas mãos, vem como um empréstimo, eu já digo: Senhor, é para ti. Eu desejo ter uma casa, mas ninguém entra na minha casa, a não ser eu e a minha esposa e as pessoas da minha família. Então, essa casa esse sonho você não pediu para o Senhor, esse sonho se pediu para você. Esse é um sonho egoísta. Quando eu peço ao Senhor que me dê uma condução melhor, um carro melhor, para que eu possa abençoar outras pessoas, e alguém te pede carona e você nega, você está dizendo que esse sonho não é do Senhor, é só teu. Então os nossos sonhos, eles são primeiro para trazer uma alegria, uma satisfação e suprir as nossas necessidades. Segundo, é para nós abençoar os outros, não é para ficarmos agarrados a eles, porque senão do sonho ele se torna um pesadelo. Só estou pegando um gancho do que ele repartiu, e nós temos que ter essa visão. Capítulo 2 de Efésios, do versículo 1 ao 7, diz assim: Ele nos deu vida. Diga: o Senhor me deu vida. Agora preste atenção em cada detalhe, em cada palavra. Diz assim: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade, que é o próprio Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então a gente pensa assim: Satanás, ele teve a sua ascensão em determinado tempo, porém os resquícios e a liberação satânica sobre a terra diz que tem pessoas desobedientes que ainda são cativos dessa ação maligna. Versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações ou as vontades da nossa carne, aliás, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais, ou filho desse camarada que tinha toda essa ascensão sobre o mundo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, diga: o meu Deus, diga: é rico em misericórdia. Queridos, nós não somos miseráveis. Quando algumas pessoas dizem: você vai lá para aquela igreja que fala de dízimos e ofertas, é porque eles estão semeando algo que, de certa maneira, tentando te iludir que você vai ficar rico. Ei, quem é filho do Todo-Poderoso já é rico, porque a Bíblia diz que Ele é rico em misericórdia, mas Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de todas as coisas, e eu sou filho do dono. Amém, amados? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, novamente Ele diz: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora veja o propósito de tudo isso:
para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Você ama esse Deus, queridos? Você ama esse Pai? Acho que uma das coisas que tem sido liberados dos céus, ou vem sendo liberados dos céus, é essa proposição sobre nós: você me ama. Quando o Senhor teve um tempo com Pedro, próximo dos dias da sua partida, da sua ascensão, da sua entrega na cruz, uma das indagações para Pedro foi: você me ama, Pedro? Então apacente as minhas ovelhas. Ou seja, faça aquilo pelo qual eu fui chamado à existência. Por 3 vezes o Senhor indagou a Pedro: você me ama, Pedro? Então, apacente as minhas ovelhas. Creio que há um clamor do Senhor, com o desejo de essa voz ecoar no meu e no seu ouvido, em todos os momentos, não só quando nós reclinamos a nossa cabeça sobre o travesseiro, mas quando estamos dirigindo, ou quando estamos no trabalho, ou quando estamos em casa, mulheres lavando a louça, homens fazendo qualquer outra atividade. A voz do Senhor, ela não se torna ausente nesses momentos. E o que mais nós precisamos estar atentos, se realmente temos uma resposta para a indagação dele. O filho que tem uma consideração pela sua casa, ele tem um amor para liberar pelos seus pais. Não só no dia dos pais, não só no dia das mães, ele dá presente. A bem da verdade, ele se faz presente na vida dos seus pais. E o que Deus quer de nós? Domingo nós estamos aqui, dizendo: ei Senhor, eis aqui o teu presente, um culto ao Senhor. Mas o que o Senhor quer é que durante toda a semana, de segunda a sexta, de segunda a sábado, de segunda a domingo, nós nos façamos presentes na vida dele. Amém, queridos? A criança, ela é ignorante a respeito das coisas que eu estou falando, tanto que o meu neto mais novo, de 5 anos de idade, a minha filha liga para mim, daí de repente ela diz: pai, o Augusto quer falar contigo. E aí a primeira coisa que eu digo para ele: daí Augusto, meu lindão, como é que você está? Ele: vovô, tem presente? Nós não podemos ter essa ação de só chegarmos para o pai e pedir: tem presente? Nós temos que ser o presente do papai. Papai tem que olhar para nós e dizer: uau, o Dirley veio hoje. Semana passada ele não estava, mas hoje ele veio. Rompeu com a distância vitorinense, veio para me adorar, né? Cada um de nós aqui com essa disposição de adorar o Senhor. Sabe, amados, a bem da verdade é que existem vários aspectos pelos quais nós podemos notar, ou é notável, as qualidades de um autêntico cristão na vida de alguém. Qualidades de um autêntico cristão. Pessoas olhando para cada um de nós, nas nossas atividades, na forma do nosso proceder, perceber: eu enxergo qualidades de um autêntico cristão na vida daquela mulher, daquele jovem, daquela senhora, daquele idoso. Pessoas, quando olham para você, nas tuas atitudes, enxergam essas qualidades. São essas respostas que nós precisamos ter para o mundo. E entre as muitas qualidades, ou esses muitos aspectos, eu quero falar nessa noite, aliás, já até me entreguei quando postei a mesa da ceia no grupo da igreja. Eu quero falar sobre 2 aspectos que são visíveis e extremamente relevantes na vida de um cristão, que tem a ver com uma pessoa ter voluntariamente a demonstração de quem age em honra e gratidão.
Pode dizer para mim, comigo, diga honra, diga aí gratidão. Como se processa a honra e a gratidão? Eu gosto de falar isso, queridos, porque se ela for de outra forma, ela é feiticeira. A honra e a gratidão, ela nunca deve ser exigida por ninguém. Ela deve acontecer de forma voluntária. Os discípulos aqui percebem que o pastor está de camisa nova hoje, né? Porque me honraram com a camisa um dia desses. Mas isso foi voluntário, porque eu não pedi para eles, só viram que eu estava com a camisa esfiapada, né? Então eles disseram, vou dar a camisa do pastor. A verdade é que nós tivemos uma reunião de homens e eu falei para eles, eu não quero presente. Eu quero que vocês tragam pessoas para ter esse tempo de comunhão, esse tempo de relacionamento. Homens para ter esse tempo de relacionamento. Mas muitos desobedeceram e trouxeram presentes para mim. Essa é uma forma de honrar. Essa é uma forma de demonstrar gratidão. Por quê, queridos? Porque eu não exigi, eu não peço, eu não exijo. Então, quando ela acontece de forma voluntária, ela não é feiticeira. Tudo que se exige é uma forma feiticeira. Tudo que se obriga a fazer e que não é de forma voluntária, ela não é bem vista aos olhos de Deus. Por quê, amados? Porque nós precisamos compreender que gratidão, diga gratidão, e honra, elas se processam a partir de um coração, primeiro, um coração humilde. Já falei, um coração voluntarioso, mas também um coração contrito e bondoso. Humilde porque nós nos despimos do nosso orgulho quando vamos abraçar um líder, quando vamos abraçar uma pessoa que está com uma certa ascensão acima de nós, alguém que nos ajuda, alguém que nos ampara, e nós vamos abraçar e dizer, eu só quero te dar um abraço, para te honrar, para dizer da minha gratidão por tudo que você representa para mim. Quando foi a última vez que você fez isso com alguém da sua família, ou com o seu líder de célula? Mandou um recado para ele, dizendo, você é uma pessoa especial, porque toda semana você traz uma palavra para repartir para nós. Isso é honra, queridos, isso é gratidão. Agora, evidentemente que o líder nunca vai pregar exigindo isso, porque daí é o contrário. Então, eu quero repartir um pouco sobre a importância de nós termos essa atitude tão necessária, de termos esse princípio de gratidão e de honra. E vai culminar com a ceia. Por quê? Porque se nós não desenvolvermos isso aqui no âmbito natural, nós não teremos êxito no âmbito espiritual. Não vamos ter a disposição voluntária para chegar para Jesus quando estamos nos ajoelhando no nosso quarto, falar com o Espírito Santo, falar com o papai e demonstrar o nosso amor. Dizer, papai, eu quero te honrar. Eu vou no culto hoje, Senhor, porque eu quero estar na tua presença. Eu amo estar com os irmãos. Diga para quem está ao seu lado, eu amo estar com os irmãos. Faz um agradinho para ele. Compreenderam isso, queridos? Se eu não desenvolver no âmbito natural a honra e a gratidão, na esfera espiritual eu acharei que não é necessário. Porque quando foi a última vez que você disse para Deus, Senhor, eu te amo. Pai, eu só estou aqui para dizer o quanto eu te amo. Eu quero te honrar. Como que honra a Deus? Com as nossas atitudes. Quando nós abençoamos alguém, quando nós vamos visitar alguém,
enquanto orávamos ali, a pastora Nair lembrava, dizendo: pastor, quando nós formos visitar as pessoas para distribuir esses kits bênção, vamos também visitar aquelas que nós já as acessamos, para despertar nelas novamente um interesse. O que nós estaremos fazendo nesse momento, queridos? Estaremos honrando essas pessoas, estaremos demonstrando a gratidão por elas terem aberto a porta de suas casas para nós podermos falar daquilo que tem acontecido conosco. Então, quando nós fazemos isso no âmbito natural, quando nós nos esforçamos para que isso aconteça, fica fácil nós acessarmos o Pai. Sabe por que tem muitas pessoas que têm dificuldade de sentir o amor de Deus? Porque não se esforça para chegar nesse quesito aqui na terra. Não se esforçam para honrar as pessoas. E eu estou dizendo assim, quando eu falei líderes, pastores, honre teu filho, por ele te abençoar, ou o Senhor ter abençoado, tendo dado ele para você. Mas pastor, você não conhece meu filho, não sabe das dificuldades. Quando você começa a expressar esse motivo de honra, ei, você está lançando uma semente, e o Senhor é quem prepara a terra. E daqui a pouco você vai perceber nos céus, os céus se abrindo, não só sobre a sua vida, mas sobre a vida das pessoas às quais você lança esse tipo de decreto. Porque, amados, o texto afirma que nós estávamos mortos. Diga: eu estava morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a Bíblia diz, e que nós éramos guiados, conduzidos pelo príncipe da potestade. Você compreende quanta gratidão você tem hoje ao voltar os teus olhos para os céus? Você percebe quantos motivos de honra você tem para com Deus, ou gratidão para com Deus? Porque o Senhor nos tirou desse caminho onde nós andávamos de mãos dadas com o príncipe da potestade. E hoje a Bíblia diz que ele libera, o anjo do Senhor é liberado para acampar ao redor daqueles que o temem e os guardam. Então hoje, ao invés daquele anjo caído, daquela maldição ao qual nós éramos entregues, hoje o Senhor libera anjos dos céus para nos guardar e nos abençoar. Amém, amados? A Bíblia diz que, porque ele atua no coração e na mente dos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? A primeira coisa que vem à nossa mente são as pessoas aí fora que não querem passar esse tempo ouvindo a palavra de Deus ou interagindo com o Senhor através da sua palavra, ou seja, preferem acreditar nas suas conjecturas, nas suas, uma palavra muito usada nesses dias, nas suas narrativas, do que aquilo que está escrito aqui. Então elas se colocam como filhos da desobediência, não só lá fora, às vezes dentro da igreja. Por quê? Porque procuram se abastecer, ou procuram se satisfazer com os trechos que lhes interessam. Mas quando o Senhor diz: ei, você estava morto, mas tem áreas na sua vida que ainda se encontram em escuridão, tem áreas na sua vida que ainda se encontram em caminho de morte, então reaja, para que o teu casamento não venha sucumbir, para que os teus filhos não sejam entregues à perdição, para que os teus negócios não venham encontrar caminho de falência. Aliás, eu falava agora também há pouco, com uma pessoa, e eu falava para ela que a nossa fé, a nossa entrega, a nossa confiança no Senhor, ela é aprovada nos dias das dificuldades. Por isso, não importa as circunstâncias, eu vou adorar o Senhor, não importa os ataques e as promessas de dias ruins,
eu continuo apegado ao Senhor e à sua palavra. Amém, amados? Tem um lugar para eu me refugiar. No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descansarei, a minha alma descansa. Então tem um lugar onde nós nos refugiamos, e tem páginas que nós precisamos virar nas nossas vidas, tem páginas que o Senhor deseja voltar a escrever junto conosco. O Senhor nos chama para a sua presença e diz: ei, eu quero escrever uma nova história na sua vida, não fique preso ao teu passado. Assim o Senhor diz: nós estávamos mortos, nossos pecados e delitos, mas Ele nos chamou para uma nova história, uma história de eternidade com Ele. Amém, queridos? Essa é a promessa de Deus para nós nesses dias. Ele diz que nós éramos conhecidos e constituídos como filhos da ira. Imagine alguém dizer: quem é a mãe do cara? A ira, a raiva, a desgraça, a morte, a pestilência. O pai dele é a gadanha, aquela foice torta que se usa nas figuras, mais ou menos assim, que cortava trigo antigamente, né? Cortar pasto, né? Então, é para decepar pescoços, decepar cabeças. Então o cara é filho daquele. A Bíblia diz: nós éramos filhos da ira, os que encontravam prazer na vontade da carne, nos pensamentos. Porém, queridos, o versículo 4, põe lá para nós, DJ Gospel Time, versículo 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, diga: o meu Deus é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Deus, sendo rico, Ele diz: eu vou repartir da minha porção de riqueza e vou lançar sobre esses mortos, para que aquele que se agarrar nessas bênçãos volte a ter vida. E o que Ele derramou é o que nós estamos cantando agora, um caminho pavimentado pelo sangue de um inocente, que nos conduziu ao Senhor. Então no versículo 5, que ele vai colocar lá também, testifica que o Pai olha para aquelas criaturas horrendas e mortas, que tem a ver com cada um de nós, e resolve reduzir o seu Filho amado na mesma condição de morte. O Senhor pega do seu tesouro o seu Filho amado, e diz: a única forma para eu alcançar esses mortos é eu colocar ele na mesma condição deles. Ou seja, o pecado que me tornava refém do príncipe das trevas, esse mesmo pecado foi lançado sobre ele. A única diferença é que ele não ficou refém do príncipe das trevas. Por quê? Porque ele se entregou ali na cruz e ressuscitou em meu e em teu favor. Dá um aplauso a esse Jesus que fez essa obra por cada um de nós. A Bíblia diz então, a preciosa graça, queridos, escute bem isso, leve isso para dentro do teu coração, e permita que essa atmosfera possa invadir cada ambiente da sua casa, cada compartimento da sua casa seja cheio disso. A Bíblia diz que a preciosa graça do Pai se manifestou em nosso favor, se manifestou em meu favor. A obra dele tinha um objetivo: me alcançar cada um de nós, eu e você, pois a Bíblia diz que juntamente com Cristo ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, porque nos tirou do caminho de morte e nos colocou no lugar da vida. Por isso você está hoje no lugar da fonte de unção e vida, que é o próprio Jesus. Essa inspiração que o Senhor nos deu, a gente vai, à medida que o Espírito vai nos dirigindo, nós vamos montando as palavras para que ela se torne um texto, uma oração.
uma frase. E hoje, revendo isso, e me vem agora pelo Espírito, que fonte de unção e vida é o próprio Jesus. Por isso, você é dele, essa igreja é dele, esse ministério é dele. Ele é o pastor dessa igreja. Nós somos alguns vasos, alguns líderes que estamos aqui para não atrapalhar a obra que ele deseja realizar na minha e na sua vida e continuar realizando. Amém, amados? Então a Bíblia diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais com ele. Para quê? Por que eu e você estamos assentados nos lugares celestiais? Para termos conexão, para termos relacionamento com ele. É bonito quando nós nos deparamos com esse versículo. E o Senhor nos ressuscitou, nos tirou do caminho de morte e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas para quê, abençoado? Se eu e você levamos a nossa vida do jeito que nós queremos. Se os nossos ouvidos estão mais atentos às coisas que não dão esperança do que a Ele, que é a esperança gloriosa. Então Ele nos fez assentar nos lugares celestiais para ocupar lugar de honra. E lugar de honra é ouvir aquele que tem a expressão da verdade. E na medida que eu ouço o Espírito Santo de Deus, o próprio Senhor, interagindo comigo, eu vou andando de fé em fé, de glória em glória. Eu vou me fortalecendo cada vez mais. Eu vou me revestindo da capa do Senhor, da armadura de Deus, onde os dardos inflamados do inimigo não podem penetrar. Eu tomo o capacete da salvação, por quê? Porque ele permeia a minha mente, ele guarda os meus pensamentos, ele não permite que eu saia dos caminhos do Senhor, por qualquer circunstância, ou por qualquer recado das trevas. Portanto, queridos, nós fomos resgatados, falei agora há pouco, com um propósito, diga o Senhor, diga me resgatou, diga com propósito, diga para quem está ao seu lado, tem propósito na tua vida, abençoado, tem propósito. Por quê, queridos? Para que a partir dessa obra redentora que o Senhor realizou na cruz, ela também se torne mostrado através das nossas vidas, através do nosso proceder, através do nosso testemunho vivo para outras pessoas. Por que o Senhor te resgatou? Por que o Senhor te alcançou? Hoje eu estava ouvindo um comentário lá ligado à televisão. Eu gosto de esportes, até porque sou um desportista, né? Aliás, de séculos atrás, e estava falando do Alan Ruschel, né? E alguém comentou, esse é um abençoado, esse é um predestinado pelo Senhor, que foi um daqueles que caiu no avião da Chape, está lá jogando, está lá jogando no Rio Grande do Sul. Por que o Senhor fez isso na vida dele? Por que isso aconteceu na vida dele? Tudo tem um propósito, amados. Se ele não entender que o Senhor o salvou, não foi só para ele jogar bola. Tem um outro, que eu não lembro o nome dele, que ele tem uma perna amputada, que ele se converteu e entendeu o propósito de Deus na vida dele. E entendeu que ele é alguém que está à disposição para que as pessoas enxerguem a manifestação da glória de Deus no seu proceder, no seu testemunho. Assim eu e você temos que ser. Tem áreas nas nossas vidas, queridos, que querem nos tirar desses caminhos. Tem momentos, tem propostas, e eu vou dizer para vocês, isso são propostas do inimigo. Tem pensamentos, inclusive suicidas. Porque é chegado um tempo, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. É chegado um tempo onde nós seríamos desafiados. A que reino nós pertencemos?
Então esse é o tempo de nós darmos uma resposta ao Senhor. Com que propósito eu estou na terra? Eu estou aqui para estar debaixo do teu comando, ou novamente dar as mãos para o principado, o príncipe da potestade? Quando o Serginho veio aqui, ele estava falando de dízimos e ofertas, me veio à mente algo especial. Tem muitas pessoas que na sua avareza têm dificuldade de abrir mão de 10% de tudo que o Senhor abençoa. Mas o Senhor não quer só 10%. O Senhor quer 100%. Ele quer toda a minha vida. Tem 10% que Ele quer que eu contribua para que haja abundância na sua casa, haja mantimento na sua casa. Mas Ele quer os 90% que é a minha vida entregue no seu altar, que é a minha vida à disposição dEle, que tem a ver com a multidão dos meus pensamentos à disposição dEle, que tem a ver com o meu coração à disposição dEle. Senão, queridos, eu vou ficar preso a tudo que é proclamado nessa terra, especialmente no nível político. E aí o meu coração palpita, o medo toma conta, fico refém do medo. Eu tenho que saber por que propósito o Senhor me trouxe a essa terra. O versículo 7, ele vai pôr lá na tela, testifica isso, que diz assim: o propósito pelo qual nós estamos nessa terra, tem a ver com isso, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, toda manifestação de glória, toda a entrega, todo o derramar de Deus, de Jesus sobre a minha vida, promoveu ou não promoveu uma transformação? Se promoveu uma transformação, é para que os séculos vindouros possam dizer: fica a marca daquele que passou pela terra. Qual é o legado que eu e você vamos deixar? Um legado de alguém que teve uma determinada influência aos olhos humanos, ou alguém que realmente tem a marca do Senhor na sua vida? Toda a plenitude da graça compõe o meu ser. A visitação de Deus me transformou. Quantos desejam isso na sua vida? Essa tem que ser a nossa entrega, queridos. A Bíblia diz, nesse quesito, ou com esse propósito, a fim de que, a partir dos nossos corações, sendo humildes, diga humildes, diga coração humilde, diga contrito e quebrantado. Quando eu me permito andar por essas veredas, por esses caminhos, onde eu sou constrangido a me despir do orgulho e permitir o revestimento da humildade, e deixar que o meu coração se torne contrito e quebrantado fala também de uma disposição de alguém que se arroja aos pés de Jesus, mas também fala de algo despedaçado, fragmentado, à disposição daquele que deseja tornar novo todas as coisas das nossas vidas. Então, com esse coração contrito, quebrantado e humilde, nós queiramos, queridos, aí sim, nos aproximar do Senhor, da sua casa e da sua mesa. Diga: eu preciso me aproximar, diga, do Senhor, da sua casa e da sua mesa. Veja, me aproximar do Senhor. O Senhor me convida: ei, tem uma congregação dos justos, tem um caminho, ainda que pareça desértico, ainda que pareça árduo, essa congregação tem o meu cuidado. Isso chama-se a casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Que bom que você está aqui hoje, dando essa resposta. Porque quando eu desejo o Pai, e eu entendo a necessidade de eu estar na casa dEle, eu sou o filho do Pai que tem a liberdade de ir à mesa. Então eu sou convidado para a mesa.
para fazer memória à obra que Ele realizou na minha vida, ou seja, para expressar a Ele a devida honra e gratidão. Você está aqui hoje para honrar e demonstrar gratidão àquele que se entregou por você na cruz. Eu e você estamos aqui, especialmente, queridos, pelo que Ele fez e continua fazendo na minha e na sua vida. Pelo que Ele fez e continua fazendo na minha e na sua casa. Não importa se a sua casa hoje está passando dificuldades, o Senhor tem uma palavra para você: ei, eu quero restaurar a sua casa. Não importa se você está nadando de braçadas, se você está muito bem, o Senhor diz: ei, eu quero alinhar os teus caminhos com os meus caminhos, os teus propósitos com os meus propósitos. Não se perca nas muitas coisas que você conquistou. Olhe para mim, diz o Senhor. Isso fala de honra e de gratidão. Amém, amados? Agora nós vamos tomar da ceia, nós vamos comer do pão em honra e gratidão ao Senhor. Deixa eu repartir rapidamente, enquanto os amados vão se preparando para distribuir os elementos da ceia. Eu quero que você preste atenção novamente, até para eu orar pela sua vida e você não se sentir como alguém alheio às coisas de Deus, ou de certa forma rejeitado das coisas de Deus. Deixa eu ler para você o que a palavra de Deus diz. O apóstolo Paulo dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que ele recebeu da parte do Senhor, ele entregou. E ele continua dizendo que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Às vezes nós estamos em alguns lugares e temos dificuldades de repartir daquilo que o Senhor já nos deu. Jesus estava diante de alguém que ia vendê-lo, mas mesmo assim ele diz: eu tenho algo para fazer, que vai tipificar a minha entrega na cruz. Na noite que ele foi traído, a Bíblia diz que ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso tem a ver com o meu corpo, e vocês vão comer nos séculos vindouros, em memória de mim. Também ele tomou o cálice e disse: esse cálice tem a ver com o meu sangue, que vai ser derramado, vertido naquela cruz, e vocês também, quando tomá-lo, vocês vão fazer em memória de mim. Sabe o que significa isso, queridos? Gratidão e honra. Diga: gratidão e honra. Pense sempre, quando você vier essa palavra ao teu coração, à tua mente, mexer com as tuas emoções, no aspecto de gratidão e honra, pense que essa é a maior, é a expressão mais exata daquilo que nós temos que representar no nível de gratidão e honra. Porque todas as vezes que comer do pão e do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice indignamente será réu do corpo. Deixa eu explicar isso dentro de tudo que eu falei. Nós éramos, por questão da desobediência, filhos da desobediência, pelas nossas atitudes. Quem ainda resiste, ainda se encontra como filho da desobediência, é tempo de virar essa chave e compreender que tem um reino eterno preparado para nós, amém, amados? Mas que se conquista aqui na terra, nesse tempo presente. Por isso, se eu não desenvolver honra e gratidão aqui na terra, eu terei dificuldade de fazer isso na esfera espiritual. Da mesma forma, se eu não sair da esfera da desobediência aqui na terra, eu não vou estar apto a obedecer aquele que se entregou por mim.
Versículo 28, então ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, qual que é o corpo? É o corpo ganho por Jesus, conquistado por Jesus, é Ele mesmo se fazendo igreja em nós, e Ele é o cabeça. Então nós precisamos discernir a que corpo pertencemos. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, ou seja, está fazendo de forma leviana. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Ou seja, ele diz que nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas quando eu estou na margem, na linha da desobediência, eu ainda faço parte desses que dormem, que ainda não discerno o corpo. Quero fazer uma oração mesmo em vista de quem está nos visitando, para que você possa dizer: ei, eu fui desafiado a uma oportunidade para eu fazer parte desse corpo chamado igreja na terra, para que, como filho do Deus Altíssimo, filha do Deus Altíssimo, eu possa me sentir à vontade à mesa, sem aspecto de condenação. A minha consciência, o meu espírito bem tranquilos. Amém, amados? Fiquemos em pé. Eu quero que a igreja repita, toda a igreja repita comigo essa oração, até para que os que vão fazer também se encorajem. Ei, os irmãos estão me ajudando, os irmãos estão colaborando com a minha decisão. E aí a Bíblia diz então: se Jesus é o teu Senhor e você deseja trilhar esse caminho de justiça, venha à mesa, coma do pão e beba do cálice. Diga comigo, diga: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor despertou nessa noite, novamente, no meu coração, para que eu tenha honra e gratidão ao Senhor. Por isso, Jesus, sabendo que o Senhor está batendo na porta do meu coração, eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Obrigado, Jesus, porque com os teus olhos ricos em misericórdia, o Senhor me aceita assim como eu sou, porque o Senhor deseja me tirar do caminho da desobediência e da perdição eterna. Obrigado, Jesus, porque hoje uma nova história será escrita na minha vida. Por isso eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Levando suas mãos aos céus. Pai, eu quero clamar que nessa noite, Senhor, com as nossas mãos levantadas aos céus, o teu sangue, meu Deus, que já foi derramado em nosso favor, possa nos revestir novamente. O teu toque, a tua poderosa mão liberada nos alcance, meu Deus. Que não haja em nós, Pai, nenhum sentimento de culpa, que não haja em nós, Senhor, nenhum sentimento de rebelião daqueles que se afastam do Senhor. Mas essa noite, Pai, com o coração grato, desejoso de honrar aquele que se entregou por nós, nós tenhamos alegria, disposição, assim como viemos para esse lugar, para a casa do Senhor, assim como fomos despertados para vir aqui nessa noite, nós também nos sintamos à vontade para chegarmos à tua mesa, tomar do pão, tomar do cálice, Senhor, em honra, em memória àquele que venceu, aquele que nos deu vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quero convidar você então a vir pegar do pão, pegar do cálice,
se reunir aí, quem está com o seu líder, honre o seu líder, se reúna com a célula. Quem ainda não está numa célula, se reúna com as pessoas que te convidaram, mas não se sinta fora. Faça desse tempo um tempo de honra e gratidão ao nosso Deus. Se você entende que o teu coração é dele, venha pegar o pão, venha pegar o cálice. A decisão é sua. Ninguém pode te condenar a partir de uma disposição tua. Todos que vieram hoje à noite nesse culto, certamente há um desejo no teu coração de servir esse Deus, ou de conhecer mais ao Senhor. Então hoje é um dia de festa, hoje é um dia de celebração, hoje é um dia de comunhão, de relacionamento, é um dia de mesa. Hoje é um dia de mesa. Se alegre, venha com alegria e se juntem junto com famílias para nós tomarmos juntos. Nada além do sangue. Tudo. Uma vida foi derramada em nosso favor. Aleluia.